Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, vamos a um sítio que é quase um paradoxo. Izu Oshima. Olá a todos. Uma ilha vulcânica super selvagem, cheia de histórias, mas que tecnicamente pertence a Tóquio. Incrível, não é? É verdade, até as matrículas dos carros são de Shinagawa, como se fosse um bairro da cidade. Exato. Mas depois, pronto, pões o pé na ilha e sentes logo. Isto é outro mundo. Completamente diferente. É essa dualidade que é fascinante. E olha, as fontes que reunimos, desde relatos de viagem, guias de geoparques, até coisas mais técnicas, como planos de recuperação pós-desastre, Sim. mostram precisamente isso. Uma ilha definida pelo vulcão, por séculos de história humana, exílios, lendas e uma cultura muito própria. E a ideia hoje, então, é fugir um bocadinho ao roteiro habitual, certo? Explorar essas histórias menos óbvias e os cantinhos mais escondidos. Exatamente. Ir à procura da alma de Oshima, digamos assim, vamos seguir algumas narrativas que ligam a geologia, as lendas e esses locais que, se calhar, muitos visitantes nem chegam a ver. Parece-me ótimo. E para isso, acho que temos mesmo de começar pelo coração da ilha, não é? O Monte Mihara. Sem dúvida. Oshima, que aliás quer dizer Ilha Grande, e é a maior das ilhas Izu, nasceu do vulcanismo. O Mihara não é só uma montanha, é a origem de tudo. É aí que entra o tal conceito de Gojinka, o fogo sagrado. Precisamente. Os habitantes têm uma relação muito profunda com o vulcão. Não é só medo, quer dizer, também há medo, claro, mas há uma reverência. Vêem-no como uma divindade, quase. Chamou-lhe Gojinka-sama, com respeito. Exato, e isso vem de muito longe, já nos mitos da criação das ilhas Izu, num documento chamado Miyaketaki, se fala disso, os deuses, incluindo o do Monte Fuji, a criarem as ilhas, e Oshima ali ligada a esse poder divino, vulcânico. E este poder criou paisagens incríveis. Um desses tesouros escondidos, a Ura Sabak. Ah, sim. Li que é o único sítio no Japão classificado mesmo como deserto nos mapas. Mas não é areia, pois não. É diferente. Completamente diferente. Não tem nada a ver com as dunas de Tottori. É uma extensão enorme de escória vulcânica preta. Parece que estás noutro planeta. Na Lua ou em Marte, dizem alguns. Sim, sim. Varrido pelo vento, quase sem plantas, e até o som de caminhar lá é estranho. Aquela escória faz um barulho tipo chari-chari, sabes? Que curioso. E o acesso é por uma estrada com um nome que diz tudo. Linha da Lua e do Deserto. Pois é, muito apropriado. Outra coisa que visualmente é impressionante é o Shizo Daisetsu Danmen. Aquelas camadas todas. O Baumkuchen, como lhe chamam lá. Parece mesmo um bolo às camadas. Exato. É como ler um livro de história geológica. Cada camada é uma erupção antiga. Cinzas, pedra-pomes, solo. Aquilo representa, imagina, uns 18 a 20 mil anos de atividade. 100 erupções registadas ali, naquelas paredes. É o tempo em pedra, literalmente. E essa história continua, não é? A erupção de 1986 deve estar bem viva na memória. Sim, foi muito marcante. As descrições falam de rios de lava a descer, a ameaçar as povoações. Foi assustador. Mas o que impressiona mesmo é a evacuação. A evacuação foi notável. Foi extraordinária. Conseguiram tirar a população toda. Na altura eram uns 11 ou 12 mil habitantes em apenas 13 horas. Por barco, por avião. 13 horas, com a ameaça iminente. Sim. E sem vítimas diretas da erupção. Foi considerado quase um milagre de organização. E, curiosamente, o pequeno santuário no cume, o Santuário de Mihara, ficou intacto. Sobreviveu à erupção. Para os locais, isso deve ter reforçado a ideia do Gojinka-sama protetor. Exatamente. Hoje a ilha é um geoparque da Unesco desde 2010, o que realça essa ligação geologia-cultura. Mas a vigilância é constante. Li que alguns guias mencionam que os níveis de magma atuais são bem mais altos que antes de 86. É um lembrete constante, não é? A ilha está viva. Muito viva. E essa natureza poderosa moldou também a história humana de outras formas. O Shima foi local de exílio durante séculos. Ah, pois foi. Até meados do período Edo, mandavam para lá figuras consideradas problemáticas. Falam de Eno no Gyoja, uma seta lendário, e até cristãos perseguidos, como uma tal Júlia Ota. Sim, mas o exilado mais famoso, quase uma lenda, é Minamoto no Tametomo. O arqueiro invencível.
do século XII, exilado depois da rebelião Hogen, em 1156. O exílio é histórico, certo? Está documentado. O exílio está. O Azuma Kagami confirma. Mas a lenda que se criou à volta dele na ilha, isso é outra história. Conta lá. Dizem que ele não se resignou. Nada disso. Diz a lenda que ele treinou guerreiros locais, criou o seu próprio domínio, chegou a controlar ilhas vizinhas e há até versões que dizem que ele conseguiu fugir para Okinawa Para Okinawa, e que teria sido... o fundador da dinastia real de Ryukyu. É uma lenda e peras, não é? Um exilado que funda um reino. É incrível. E há vestígios disso na ilha, locais ligados a ele. Esses são os tais tesouros escondidos para quem gosta destas histórias. Havia sim. O mais visível é o Akamon, um portão vermelho muito vivo perto do porto de Motomachi. Supostamente era onde ele vivia. E o vermelho? Normalmente não era só para templos ou nobres. Um exilado ter um portão vermelho. Pois, é intrigante. Podia ser um sinal do estatuto dele, apesar de tudo. Ou então, um desafio à autoridade. É um detalhe que dá que pensar. Gosto disso. E há mais alguma coisa? As fontes falam de um sítio que seria o posto de vigia dele, o Monomidai, e até um túnel secreto para o mar, o Nukiana, para poder escapar. Se é verdade ou não. Mas visitar os locais já transporta para essa lenda, imagino? Exatamente. E essa mistura de história, lenda e paisagem continua noutros sítios. Por exemplo, se formos para sul, ao porto de Abu. Abu tem um ar especial, dizem. E a formação do porto também é curiosa, não é? Era uma lagoa de crátera. Sim, e um tsunami abriu a ligação ao mar. Teve os seus tempos áureos, no período Showa, era um porto importante, chamavam-lhe Porto de Espera pelo Vento. Mas hoje é talvez mais conhecido por outra razão. A literatura. A dançarina de Izu, de Kawabata. Exatamente, o Nobel Yasunari Kawabata. A família da dançarina da história era de Abu. Há lá um pequeno museu, o Odoriko no Sato, mas para além disso, o bairro antigo de Abu em si é um encanto. Ruas estreitas, casas de madeira, um ambiente nostálgico. Parece um cenário de filme. Tem muito essa atmosfera. E está a acontecer uma coisa interessante. Gente nova, muitas vezes vinda de fora, está a recuperar casas antigas, a abrir cafés, lojinhas, pousadas, dão-lhe uma nova vida, mas respeitando o antigo. E falando em cafés, parece que Abu é um paraíso para petiscar coisas locais e diferentes, como aquele café dos Taiyakis, Tokyo Von, Vivnet. Sim, os bolinhos em forma de peixe, mas eles fazem uns recheios diferentes. Falam de um salgado com fiambre e queijo. Fiambre e queijo num taiyaki. Que é original. E outro verde com ashitaba. Com ashitaba, sim. Ilhas. Usam-na para tudo, não é? Para tudo. Em tempura, em noodles, em chá, em gelados. O sabor é assim meio amargo, herbáceo. Provar ashitaba é mesmo provar a ilha. Que outros segredos gastronómicos tem Rabu? Vi referências a um Asan Café. Sim, parece que é numa casa antiga recuperada, muito giro. Famoso pela pizza toast, com manteiga de Oshima e bom café. Depois, para algo mais rápido, tem a Ukai-shoten, com croquetes caseiros que são um sucesso. Croquetes. Ótimo. E sushi, claro, o Minato Sushi. Com o tal Bekozushi. Ah, o bekozushi. É aquele peixe marinado em molho de soja e malagueta que lhe dá aquela cor âmbar, tipo casco de tartaruga, não é? Exato. Beko significa isso mesmo. Era para conservar o peixe, originalmente. Dá-lhe um sabor muito característico. É mesmo um prato tradicional dali. E para os mais corajosos, o Kusaya. Sim, o kusaya, peixe fermentado e seco. O cheiro é muito intenso. É preciso alguma coragem, sim, mas é uma iguaria local. Um gosto adquirido, como se costuma dizer. E para dormir em Abu, falaste da pousada Rohan, com um estilo diferente. Sim, estilo romântico da era Taisho, dizem, e decorada pelo próprio dono, de forma muito pessoal. Até tem uma biblioteca de manga, aparentemente. Que giro! Saindo de Abu, há mais lendas pela costa. Mencionaste a zona de Senzu. Sim, Senzu, um pouco mais a norte, tem uma lenda mais sombria, a de Hiimi-sama, ou Kainanoshi. Conta. Algo sobre uns jovens? Exato, 25 jovens que mataram um magistrado tirano. Tentaram fugir de barco, mas as outras ilhas não os aceitaram, com medo de represálias.
acabaram por mover no mar numa noite específica, 24 de janeiro, no calendário lunar. E a lenda diz que os espíritos voltam nessa noite, como fantasmas do mar. Sim, os Kainanoshi, monges de naufrágio. E essa crença ainda hoje se reflete nos costumes. Nessa noite, não se olha para o mar, fecham-se as portas, põem-se folhas de tobira à entrada para proteger. O folclore ainda está bem vivo. Incrível como essas histórias perduram. E perto de Sanzu há também o Kiritoshi. O Senzu Kiritoshi é uma passagem estreita, escavada na rocha, coberta de musgo, muito atmosférica, quase mágica. Dizem que é um power spot, um lugar com energia. A ligação entre natureza, história e até o sobrenatural é constante em Oshima, o que nos leva à resiliência da própria natureza. Como é que a vida volta depois das erupções? É fascinante. Nas zonas de lava mais recente, como a de 1950-51, primeiro aparecem plantas pionaras, como uma erva daqui, a Hajijo Itadori. E depois, aos poucos, vai mudando. Sim, vem o capim Suzuki, depois arbustos mais resistentes como o Izakaki e o Hajijo Inutsuji, e há uma árvore muito importante, a Oyalaba Jabushi, que fixa nitrogênio no solo, enriquece-o e abre caminho para outras. Até a cerejeira local, a Oshima Sakura, é super resistente. A natureza encontra sempre forma. Vi uma coisa engraçada sobre uma floresta de ramen encaracolado. O que é isso? É ótimo, não é? É uma alcunha local para uma floresta daquelas árvores Inotsuge. Antigamente, cortavam-nas muito para fazer carvão que usavam para produzir sal. Com tanto corte, as árvores cresceram todas fininhas e tortas. Parecem núdulos de ramen. Exatamente, Shichirei Ramen. É o exemplo engraçado de como a atividade humana também moldou a paisagem. Adoro essas descrições. Tal como os nomes para a lava. Sim, os guias usam uns termos havaianos, mas com explicações locais muito práticas. A lava AA, Aquela rugosa, difícil de andar. essa mesma. A piada é que se pisasses descalço, gritavas Itai, ai que dor. Faz todo sentido. E a outra? A Parruiroi. Essa é lisa, fluida, que às vezes fica com padrões de corda. É mais fácil andar nela oi, tipo fácil, fácil. São formas simples de as distinguir. E essa adaptação vê-se também no símbolo da ilha, a camélia, a Tsubaki. Sem dúvida, a camélia é muito resistente aos gases vulcânicos, por isso há imensas. Tornou-se símbolo cultural e económico. O óleo das sementes é famoso para a cosmética e há o Festival das Camélias. E jardins como o Tsubaki Hana Garden, com coelhos e tudo. Sim, esse jardim tem essa particularidade engraçada dos coelhos amigáveis. É um contraste giro com a força do vulcão. Mas a ilha enfrenta outros desafios. O deslizamento de terras de 2013 foi terrível. Foi, sim. Causado por um tufão, o Ifa, provocou muita destruição e vítimas em Motomachi. Foi um lembrete de que os perigos não vêm só do vulcão. Há tufões, sismos... E os esforços de recuperação foram grandes, imagino. Isso mostra a tal resiliência. enormes e contínuos. O plano de recuperação da cidade mostra isso, a necessidade de adaptar, de reforçar. Até houve debate sobre como reflorestar as zonas afetadas, se deviam usar espécies de fora. Mostra a complexidade de viver ali. Resiliência, acho que é a mesma palavra-chave para Izu Oshima. Concordo plenamente. No fundo, Oshima é feita de camadas. A geologia onipresente, a história dramática com exílios, lendas, desastres e uma cultura local que se adaptou, criou coisas únicas, desde a comida às tradições. E para quem visita, parece-me que a riqueza está mesmo em procurar essa ligação. Ir ver o Akamon do Tametomo, provar o Bekozushi em Rabo, sentir o ambiente do Kiritoshi, perceber por que chamam a floresta ramen encaracolado. É isso. São essas experiências que transformam a visita. Mergulhar nessas histórias, nesses locais, é sentir o pulsar da ilha. O que nos deixa aqui com uma última reflexão. Sabendo que o vulcão está ativo, que os níveis de magma estão altos, como é que viver com essa presença constante do Gojinka molda mesmo a comunidade? É uma excelente questão. Será que isso reforça os laços, a confiança na capacidade de ultrapassar as dificuldades, como se viu na evacuação do 86? Ou será que gera uma tensão, uma ansiedade latente? Ou talvez uma mistura das duas coisas. Viver à sombra de um vulcão ativo deve dar uma perspectiva muito particular sobre tudo, não é? Sobre o tempo, a natureza, a vida. Se calhar é isso.
Uma mistura de respeito profundo, muito pragmatismo e uma enorme confiança na força do coletivo, sabendo que tudo pode mudar. É uma lição constante de resiliência. Provavelmente. Essa relação entre a comunidade e o vulcão é, ela própria, uma história viva, tão dinâmica como a geologia da ilha. E perceber isso é, talvez, o maior tesouro que Oshima oferece.